Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa última parte da segunda carta de Pedro. É a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 18. É o nosso quinto encontro. Vamos fazer a leitura do nosso texto, depois vamos refletir. E assim nós terminamos essa carta de Pedro. Lembrando que, a partir desta carta de Pedro, nós vamos começar a carta de São Paulo aos Gálatas. Capítulo 3, versículo 1. Amados, esta já é a segunda carta que lhes escrevo. Nas duas, procurei despertar com alguns conselhos o pensamento sadio de vocês, a fim de que lembrem as palavras dos santos profetas de outrora e o mandamento que o Senhor e Salvador confiou aos seus apóstolos. Em primeiro lugar, vocês devem saber que nos últimos dias aparecerão pessoas que zombarão de tudo e se comportarão ao sabor de seus próprios desejos. E dirão: não deu em nada a promessa de sua vinda? De fato, desde que os pais morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. No entanto, eles fingem não perceber que no começo existiam os céus e a terra, e que a terra foi tirada da água e firmada no meio da água, pela palavra de Deus. E pela mesma palavra de Deus, este mundo pereceu inundado pela água. Ora, os céus e a terra de agora estão reservados ao fogo, pela mesma palavra, aguardando o dia do julgamento e da destruição dos homens ímpios. Há, porém, uma coisa que vocês, amados, não deveriam esquecer. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não demora para cumprir o que prometeu, como alguns pensam, achando que há demora. É que Deus tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem a se converter. O dia do Senhor chegará como um ladrão, e então os céus se dissolverão com estrondo, os elementos se derreterão, devorados pelas chamas, e a terra desaparecerá com tudo o que nela se faz. Novos céus e nova terra. Em vista dessa desintegração universal, qual não deve ser a santidade de vida e piedade de vocês, enquanto esperam e apressam a vinda do dia de Deus? Nesse dia, ardendo em chamas, os céus se dissolverão e os elementos se fundirão, consumidos pelo fogo. O que nós esperamos, conforme a promessa dele, são novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Conclusão. Por isso, queridos irmãos, durante este tempo de espera, esforcem-se para que Deus os encontre sem mancha e sem culpa, vivendo em paz. Considerem que a paciência de Deus para conosco tem em vista a nossa salvação, conforme escreveu para vocês nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Em todas as suas cartas, ele fala disso. É verdade que nelas há alguns pontos difíceis de entender, que os ignorantes e vacilantes distorcem, como fazem com as demais escrituras para sua própria perdição. Assim, queridos irmãos, avisados como estão, tomem cuidado para que esses ímpios não os enganem, arrastando-os para que vocês percam a firmeza e caiam. Cresçam na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador.
A ele pertence a glória, desde agora e até o dia da eternidade. Amém. Esta é o final da nossa carta de São Pedro. O Senhor demora a vir? Versículo 1. Queridos, esta já é a segunda carta que lhes escrevo. Nas duas procurei despertar o pensamento sadio de vocês com algumas recomendações. Pedro recorda aos destinatários da carta o que já havia escrito na sua primeira carta. Nessa primeira carta, os destinatários eram os habitantes do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. As duas cartas tinham o mesmo objetivo: despertar o pensamento sadio, isto é, salvador, de vocês e fazer algumas recomendações. Versículo 2. Lembre-se do que os santos profetas anunciaram e do mandamento que o Senhor e Salvador confiou aos apóstolos de vocês. Pedro quer trazer à memória tudo o que os santos profetas anunciaram no Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento abarcavam também os profetas anteriores, que nós chamamos de livros históricos, e os profetas posteriores, que chamamos propriamente de livros proféticos. Mas devem recordar do mandamento que o Senhor e Salvador confiou aos apóstolos de vocês. Os apóstolos são colocados no mesmo nível dos profetas. O mandamento que o Senhor e Salvador confiou aos apóstolos seus, isto é, o mandamento que foi confiado aos apóstolos, trata-se da tradição apostólica, que tem como fundamento a autoridade do Cristo ressuscitado, que é nosso Senhor e Salvador. Os apóstolos são portadores deste mandamento que o Senhor e Salvador lhes confiou. Versículo 3. Antes de tudo, vocês precisam saber que no fim dos tempos vão aparecer cínicos e zombadores, entregues aos seus próprios desejos. Aqui Pedro começa a fazer uma apresentação do fim dos tempos, preparando os cristãos ao discernimento. No início, fala de homens cínicos e zombadores da fé, cujo objetivo é satisfazer seus pensamentos e desejos. Os profetas do Antigo Testamento anunciavam juízo às pessoas que audaciosamente zombavam de Deus e do seu agir. Encontramos lá no profeta Jeremias, capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 14, ao texto de Isaías, do capítulo 5, do versículo 18 ao 20. Os zombadores de Pedro duvidam da promessa divina e seu fim será o castigo. Os profetas viam o aumento da iniquidade, aumento do erro e da decadência moral. Mateus, capítulo 24, versículo 4 e versículo 11. Versículo 4. Eles dirão: o que aconteceu com a vinda dele que estava prometida? Desde que morreram nossos pais, tudo continua o mesmo desde o início do mundo. Isso é o que falam os zombadores, os cínicos. Pedro relata o conteúdo da zombaria e do cinismo. O fim do mundo prometido não veio ainda. O descrédito toma conta da comunidade, que se torna vítima de cínicos. Jesus não veio como estava prometido, eles afirmam. O que houve com a vinda dele? Uma pergunta cínica, para provocar divisão e dúvidas. Nada no mundo mudou. Tudo continua o mesmo. Era um cinismo e zombaria com a mensagem cristã. E às vezes os cristãos tinham que amargar com esta zombaria, esse cinismo daquelas pessoas. Versículo 5. Na verdade, eles fingem não perceber que em outros tempos existiram um céu e uma terra. A terra tirada da água, e que no meio da água ela estava firme em força da palavra de Deus.
Pedro faz lembrar a criação de Deus. Como a realização da promessa não aconteceu, a esperança dos fins dos tempos, conforme esperavam os pais, os primeiros cristãos, gerou uma decepção. E aí, essa decepção teria diminuído e acabada com as expectativas escatológicas de alguns fiéis. A criação não nasceu do nada, mas pela palavra criadora de Deus. Versículo 6. Então, o mundo de antes pereceu, inundado pela água. Aqui Pedro faz referência que o mundo antigo desapareceu quando foi inundado pelo dilúvio, na época de Noé. Versículo 7. Pela mesma palavra, o céu e a terra de agora estão reservados para o fogo, aguardando o dia do julgamento e a condenação dos malvados. É daqui que vem a piedade popular, a ideia que no início do mundo acabou em água, dilúvio e Noé. Agora vai acabar com fogo, tempos que virão. O que aqui refere é que Deus vai conduzir a humanidade a um novo céu e uma nova terra. Aqui ele quer acentuar que a existência do mundo no passado e no futuro depende totalmente da palavra divina de Deus. Os céus e a terra estão reservados, tendo em vista o julgamento dos pecadores. Pedro reconhece 3 mundos: o mundo criado antes do dilúvio, isto é, o mundo antigo, o mundo criado depois do dilúvio, e o terceiro, o mundo novo, que virá pelo fogo, onde irá habitar a justiça. Fogo é uma forma também de purificar, um mundo purificado. Então, versículo 8. Contudo, queridos, há uma coisa que vocês não deveriam esquecer. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O critério cronológico de Deus não corresponde ao critério cronológico do ser humano. Temos que entender que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Qualquer ser humano que quiser calcular o retorno do Senhor no fim dos tempos, falhará. Por isto, não se deve dizer que o Senhor demora a realizar sua promessa, pois o critério de tempo criado, isto é, o critério divino, não é o mesmo critério dos seres humanos. Versículo 9. O Senhor não demora em cumprir o que prometeu, como alguns pensam. É que Ele tem paciência com vocês, pois não quer que ninguém se perca, mas que todos se arrependam. O tempo da demora de Deus tem em vista a salvação de todos. Deus é paciente e espera a conversão de todos, porque a todos Ele quer salvar. Versículo 10. O dia do Senhor chegará como um ladrão. O céu vai então desaparecer com estrondo. Os elementos se desfarão em chamas, e a terra com suas obras ficará evidente. O dia do Senhor chegará de forma inesperada, como um ladrão. Esse dia virá em 3 etapas. Primeiro, os céus perecerão. Segundo, os elementos serão consumidos pelo fogo. Terceiro, a terra não será mais encontrada. As obras aqui se referem aos atos humanos e o agir do ser humano na história. Tudo isso vai desaparecer e as intenções serão reveladas. Alguém tem medo do fim do mundo? Não precisa. Vamos morrer antes. A realidade do fim virá, e isto é a realidade de Deus. Não é uma realidade nossa. Cabe a nós, enquanto vivermos, dar uma resposta à nossa vida de fé em Cristo. Esta realidade está no nosso poder. Não nos compete saber e determinar o tempo que Deus vai realizar o fim de tudo. Tudo que nasce morre. A criação foi criada e terá um dia um fim. Segundo,
deixar o que é de Deus, porque aquilo que é de Deus não é nossa competência. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no versículo 6 e 7, os que estavam reunidos antes de Jesus subir aos céus, perguntaram então a Jesus: Senhor, é agora que vai restaurar a realeza de Israel? Jesus respondeu: Não cabe a vocês conhecer os tempos e as circunstâncias que o Pai definiu com sua própria autoridade. Jesus diz que esta questão de saber o tempo e circunstâncias não é do bico dos apóstolos. Eles não devem se intrometer e saber aquilo que não lhes compete. Não está no poder deles. É um poder divino, e só dele, do Pai. Os apóstolos devem receber o Espírito e serem testemunhas de Jesus. Isto é a competência deles. O dia será inesperado. Cabe a nós confiança e vigilância. Novo céu e nova terra. Versículo 11. E se tudo assim vai se desfazer, como deve ser então o modo de viver de vocês? Comportando-se como santos e piedosos. Cabe a nós não saber as coisas das decisões divinas quanto ao fim, mas está no nosso poder determinar o modo de como viver, num comportamento de santo, viver separado, pertencendo a Deus, e pio, fiel ao mandamento ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, nesse dia o céu vai se desfazer em fogo e os elementos vão se derreter em brasas. A atitude de viver em esperança da realização do novo céu e da nova terra. A espera é um apressar. O dia vai chegar. Versículo 13. O que nós esperamos, segundo a promessa dele, é novo céu e uma nova terra, onde morará a justiça. A espera cristã é a nova criação, morada da justiça. Alimentar a esperança. Versículo 14. Por isso, queridos, já que vocês têm essa esperança, esforcem-se com ardor para que eles encontrem paz sem mancha nem defeito. Pedro inicia uma exortação final pedindo aos cristãos destinatários da carta, e também nós hoje, que sustentados por essa esperança do novo céu e da nova terra, se esforcem, coloquem as forças vitais e com ardor, para que Ele, Deus Pai, nos encontre em paz, isto é, da salvação escatológica, que agora cabe ao batizado como fruto de reconciliação com Deus por Jesus Cristo. Versículo 15. Considere que a paciência de Deus Pai para conosco tem por fim a nossa salvação. Como escreveu a vocês nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que lhe foi concedida. Deus não demora em realizar a sua promessa, mas está usando de paciência conosco, pois a todos quer salvar. Pedro faz lembrar a mensagem de Paulo apóstolo. Versículo 16. Em todas as suas cartas, ele trata desses temas, se bem que nela há coisas difíceis de entender, que os ignorantes e vacilantes distorcem, como fazem com o resto da Escritura para sua própria perdição. Pedro lembra as cartas de Paulo, todas as cartas. Ele trata de temas referentes à nossa salvação. Existem passagens difíceis de entender e tem gente inescrupulosa que ele chama de ignorantes e vacilantes, que distorcem a mensagem de Paulo e também distorcem a Escritura e com isso se perdem. Naquele tempo já havia pessoas que distorciam a palavra da Escritura. Versículo 17. Portanto, quanto a vocês, queridos, fiquem prevenidos e tomem cuidado para não perderem a firmeza e caírem, arrastados pelo erro desses ímpios. Pedro alerta que as pessoas que distorcem a Sagrada Escritura erram, e se deve ter atenção para que não se deixem ser conduzidos pelos erros deles e pelas imperícias. O cristão deve estar firme na doutrina dos apóstolos e seus escritos. Versículo 18.
cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele pertence a glória, agora e até a eternidade. Amém. Pedro exorta aos cristãos de que, evitando os que distorcem a Escritura e que cresçam na graça e conhecimento, o conhecimento da fé revelada pela tradição e contida na Escritura, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Termina Pedro com uma doxologia, aclamação a Cristo Jesus. Que a Cristo Jesus pertence a glória, agora e por toda a eternidade. E termina com um grande amém, isto é, amém, assim seja, um forte sim. Nosso próximo encontro, com referência de Pedro ao apóstolo Paulo, vou iniciar com o texto de Paulo, a carta aos Gálatas. É interessante que quando o nosso texto, no versículo 15, o próprio Pedro, na sua segunda carta, faz referência dizendo, como escreveu a vocês, nosso querido irmão Paulo, a sabedoria que lhe foi concedida. E mais adiante, portanto, quanto a vocês, queridos, fiquem prevenidos e tomem cuidado para não perderem a firmeza e caírem arrastados pelo erro desses ímpios, que distorcem as palavras de Paulo. E para isso, então, nós vamos começar a entender o pensamento de Paulo, a mensagem de Paulo, a mensagem de salvação que Paulo traz na sua carta aos Gálatas. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.